A transição menopausal e a menopausa em si pode ser sintomática e pode sim ser assintomática. Exatamente. Tem aquela mulher que passa por essa fase ilesa, mas é a minoria. É a minoria. A maioria acaba tendo alguma sintomatologia. Algumas têm uma sintomatologia bem exuberante, então tem direito a tudo. Fogacho, insônia, irritabilidade, atrofia vaginal e etc. Outras têm um sintoma ou outro. Então, eu tenho fogachos, mas só. Né? Não tem mais nada em conjunto. Mas é a minoria. A maioria acaba tendo um compêndio de sintomas. Então tá, outra questão essa é boa. Nevoeiro cerebral e memória. É Alzheimer ou menopausa. Então existe, né? Eu até falo isso para os pacientes em consulta, porque elas reclamam que estão mais esquecidas. Existe algo, inclusive, que tem um nome para isso, que é a névoa mental. Exatamente. Né, no período da menopausa. E essa névoa mental, dos sintomas neurológicos, que 80% das mulheres terão, 60% é a névoa mental. Exatamente. O que é essa névoa, né? É quando as mulheres elas falam assim, eu tô um pouco atrapalhada, eu não tô conseguindo lembrar do que eu tinha que fazer. Uma das primeiras etapas é a anomia. O que é isso? Esquece de nomear aquilo que precisa. Aquilo que quer falar. Foge o nome da palavra. Exatamente. Então vamos supor, eu comprei uma roupa, mas aquela loja, esqueci a loja. A loja da tal fulana. Ou eu fui no restaurante, eu comi tal prato que eu adorei, mas eu não lembro o nome do restaurante. Então é aquela sensação de que as coisas não estão bem, eu estou esquecida. Então, tem até uma expressão que chama brain fog, que é a névoa mental, que é a mesma coisa, quando a gente vai ver a mesma coisa. E um segundo ponto também é a atenção. Então, além da anomia, atenção. Eu tô fazendo alguma coisa, de repente eu já me distraio, eu tô fazendo outra, esqueci o que era pra fazer. Então, no consultório, eu acabo pegando mulheres assim, será que eu tô com doença de Alzheimer? Será que eu tenho TDAH? Não, e elas já começam a enlouquecer com isso, né? Exatamente. Falam assim, não é possível. Eu esqueci, nesse exemplo, eu esqueci uma panela no fogo. Peraí, mas você tava focado no que você tava fazendo? E mulher tem muito isso, porque já é próprio da mulher fazer multifunções. A gente é multifunção, né? Então, coloca uma panela no fogo, e já pega uma vassoura, e já tá fazendo outra coisa. Desse jeito. E aí a desatenção faz esquecer, mas aí ela começa, meu Deus, como é que eu esqueci uma panela no fogo? Aí você imagina, além dessa multitarefa, ainda tem um hormônio que tá caindo e piorando essa parte cerebral, né? Não é nada justo, da né? parte Eu de falo memória. que a menopausa não é justo com as mulheres. E um outro sintoma também que a gente fala em relação, falando a esses esquecimentos e a diferença das doenças neurodegenerativas. Então o principal ponto é a gente virar pra mulher e falar assim, você não está enlouquecendo, que umas falam pra mim, parece que eu tô enlouquecendo, eu não tô normal. E outra, será que eu tô com demência? Então essa é uma fase, tem esse esquecimento. Qual que é a diferença? A doença de Alzheimer, a demência, ela vai ter uma disfunção executiva. Então, aquilo que você fazia muito bem, você passa a não conseguir fazer isso de forma progressiva. Agora, essa névoa mental é aquilo que eu me atrapalho no meu dia a dia, mas eu não tenho uma alteração cognitiva, no sentido que eu não vou trazer prejuízo, eu continuo ativa. Não traz entendeu? o prejuízo, de fato, à vida dela. Exatamente, de achar assim, nossa, isso daqui vai progredir, ela vai ficar mais esquecida. Então assim, é igual eu falei no começo, as mulheres, elas têm uma maior incidência de ter doença de Alzheimer e está diretamente relacionada a essa baixa de estrogênio. Então, quando a gente tem a doença, uma das principais causas é um acúmulo de placa amiloide. Então, o idoso por si só ele já vai ter. Mas aí, o que fala? Será que é só a longevidade que fala isso? Porque as mulheres hoje em dia chegam até a média, né? 80 anos, os homens até 72 anos. Então, começaram a se perguntar, será que é só a questão de mais idade? E viram que não, que essa meia-idade, ela interfere diretamente. Então, o que acontece nessa meia-idade que eles viram? Essa queda de estrogênio faz um aumento de até 30% de depósito dessa placa, quando comparado com homens. Com homem. Exatamente. Por isso que a mulher acaba sendo mais afetada. Exatamente, mais afetada lá na frente. Isso não significa que aquilo que ela tá passando na menopausa, que é uma demência. Não é isso. A demência pode aparecer lá na frente, isso demanda acompanhamento, mas a primeira coisa que eu falo pra elas, calma, que você não tá tendo uma demência, é menopausa. Porque é o primeiro impacto delas de falar, meu Deus, tô esquecida, tô tendo alguma coisa. E às vezes é o que a gente tava falando antes, não cai a ficha, não faz associação dos vários sintomas. Às vezes a pessoa só percebe um primeiro, então ela só percebe que ela tá mais esquecida, ou tá tendo algum prejuízo de memória, etc. E aí, depois que começa a ligar o ponto, mas peraí, você tá menstruando? Como que tá o seu período menstrual? Você já entrou na menopausa? Você tá tendo outros sintomas? Tá dormindo bem? Aí, não, é menopausa. E uma coisa que nós, neurologistas, temos que ter cuidado, porque assim, não dá pra gente
olhar, nível hormonal tá normal, então esses sintomas não são daquele finalzinho da fase produtiva para entrar na menopausa. A gente tem que ter muito cuidado, porque essa flutuação hormonal, às vezes a gente faz uma dosagem... Exatamente. Dosou num dia que tava mais alto ou que tava mais baixo, por isso que eu falo, o diagnóstico não é laboratorial, é exatamente, clínico. Né? E a gente não pode olhar como o único momento essa mulher. Então, a gente tem que ter muito cuidado para dar um diagnóstico, que é uma sentença quando a mulher recebe um diagnóstico desse de demência, né? Exatamente. E a gente observar em que período que ela tá. E não ficar focando só em relação... esse hormônio tá normal, então não vai estar relacionado. Pera, ela tá no finalzinho da fase produtiva, o hormônio tá oscilando muito. Isso já me puxa um gancho que é muito comum no consultório. Doutora, eu vim aqui pra ver se eu tô na menopausa. Pede os exames aí pra saber se eu já entrei na menopausa. Não tem como fazer isso, né? Dar pistas diagnósticas, dosagem hormonal ajuda a gente, mas o diagnóstico é clínico, baseado na história dela. Exatamente. Né? No que ela tem apresentado. Enfim, mas é bem comum isso aí no consultório que as pessoas querem uma dosagem hormonal pra saber se eu tô na menopausa ou não. E aí é isso, oscilação é muito difícil dosar o hormônio. E pode durar nessa transição da menopausa, né? Que é o que a gente tá falando aí de quase 10 anos. Exato. E aí entra a grande questão. A mulher vai ficar 10 anos normalizando esses sintomas, falar que, tá tudo bem, não. E aí eu já posso, então, aproveitar pra fazer outro gancho. Terapia de reposição hormonal e como isso vai trazer benefício em termos neurológicos e tal. Tá. Eu vou falar na experiência neurológica, né? Então, assim, a terapia já tá bem recomendada, bem estabelecida. Ainda tem tabu sobre Exatamente, isso, tem muito tabu. Pra fogacho, e a gente tem que dividir um pouquinho em relação aos sintomas e quando essa terapia vai ter benefício. Exato. Porque assim, fogacho, depressão leve, insônia quando bem estabelecida que é pela menopausa, aqueles suores noturnos também, osteoporose, né, que vocês comentaram no episódio passado. Então, essas questões já estão bem estabelecidas, que a terapia hormonal vai ajudar essa mulher. Claro, sempre bem indicada, igual a gente estava falando em relação à enxaqueca e o anticoncepcional. Exatamente. Exato. E individualizado. Não existe uma receita de bolo de terapia hormonal também. Para uma paciente vai ser uma coisa, para outra outra. E vias, né? Exatamente. Existe via tópica, existe via oral, enfim. Tem que ver qual que é o melhor, né? Agora, quando a gente fala de sintomas neurológicos e a gente fala do brain fog, que é a névoa, não tem uma indicação direta pra gente indicar esse hormônio para melhorar esses sintomas. E é importante a gente falar isso porque tem muitas mulheres que falam que estão com esse pensamento mais identificado, esquecendo muito e acha que a terapia vai fazer ela melhorar. E não é assim. Então, assim, não tem uma indicação. Claro, a terapia, ela pode ajudar várias coisas que também pioram essa condição. Mas não essa. Exatamente. Então, se a mulher tá ansiosa, se ela não tá dormindo direito, então tudo isso vai trazer, você imagina, sem qualidade de sono, no outro dia eu tô péssima, eu não consigo me concentrar. Então, se isso tá associado a essas questões, ótimo. Se é só o brain fog, só a névoa, não tem indicação. E também não tem indicação para prevenção da demência, exceto em um caso que está bem estabelecido. Então, na menopausa precoce, e isso a gente fala tanto na forma espontânea quanto na retirada dos ovários, tem indicação de usar o hormônio para prevenção de demência. Só nesse caso que é bem estabelecido. E é bem comum retirada de ovários e a pessoa depois não faz mais nenhuma vigilância, não indica nenhuma terapia hormonal e a paciente bombando de sintomatologia. Exato. Acontece bastante. E por quê? Essas mulheres que entraram na menopausa de forma precoce, elas vão ter mais risco ainda de desenvolver uma demência e nesse caso a gente tem uma indicação adequada da terapia hormonal, né? Agora, na faixa etária normal, a gente tá falando aí acima de 50 anos, colocando uma média, né? Exato. Não tem indicação para essa questão, então a gente tem que individualizar. Eu já tive uma paciente no consultório que ela teve uma menopausa precoce e ela fez a reposição hormonal, mas olha só, ela tinha enxaqueca com aura. E ela fez um AVC. Exatamente. Então, assim, ela chegou em fase de trombólise, a gente conseguiu trombolizar e ela recuperou 100%. Tá? 100% dos sintomas. Mas por isso que também a gente tem que individualizar. Exato. Quando a gente fala que tá bem estabelecido, a gente tá olhando por uma coisa direta, né? A gente tá falando da questão mental, da questão cerebral, com a questão da menopausa precoce. O que essa mulher tem a mais pra gente indicar? Também não posso passar um hormônio pra, eu vou aumentar a qualidade de vida, e fazer um efeito colateral. Exatamente. E também a gente não pode deixar de fazer se uma mulher que é muito bem indicada, né? Exato. E aí,
o que a gente tava falando, entra um pouco isso. Que aí as pacientes, tudo é indicação de terapia hormonal. Não, peraí, tem que estar bem indicado. Existe uma janela de oportunidade. Então, tem um tempo que a gente fala que é 10 anos pra fazer essa terapia de reposição hormonal. Então, não é quando bem entender, né? Existe um período ali que a gente pode iniciar essa terapia de reposição hormonal. E, claro, bem indicado, porque tudo também tem efeito colateral. Assim como o método contraceptivo e várias outras coisas. Exatamente. E o hormônio, né, é o que a gente fala. Uma coisa que é importante a gente esclarecer. Então, vai tomar um hormônio, vai melhorar bastante, mas nada que está sendo produzido vai ser igual que o nosso organismo produz por si só. Então, não tem como... Eu quero ser como era antes. Calma, a gente vai melhorar esses sintomas. É uma fase que está passando, que o cérebro está readaptando. Exato. A gente vai melhorar. Porque muitas querem assim, eu quero voltar a ser exatamente como era antes. Existe, assim, né, estrogênio, progesterona, o mais similar, o mais bioidêntico ao produzido. Claro que a gente dá preferência a eles, inclusive, na terapia de reposição hormonal. Mas nunca vai ser idêntico ao organismo. Porém, se tiver indicação muito bem indicado, é excelente para essa mulher, né? Faz muita diferença. Mas só também tirar esse paradigma, porque hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado, porque as pessoas querem muito atalho, né? Sim, eu falo que a nossa geração é assim, ó, um problema, uma resolução. E eu quero uma resolução fácil, eu não quero ter que tomar, eu enfrento muito isso com as pacientes no consultório. Vamos passar, né, eu gosto muito de reposição hormonal tópica, né, estrogênio tópico, por exemplo. E aí, não, eu tenho que passar um creme toda noite. Não, eu quero algo mais prático, me dá aí algo mais simples, eu não quero ter que lembrar de tomar, eu não quero ter que lembrar de passar e etc. Então, simplificar tudo. Simplificar, por isso que a gente acaba pegando pacientes que já fizeram uso de várias substâncias, vários soros também, com muitas vitaminas que são super indicadas, que tá na moda, né? Não que vitamina seja ruim, mas a gente tem que ter limite, né? Tudo tem seu limite, tudo tem sua indicação. Exato. Então a gente vê que tá... Tudo tem indicação, acaba banalizando para todo mundo. Estabelecida, exatamente. Né? Então elas acham que vão fazer todas essas terapias... Nossa, e vai revitalizar. Não, aquilo lá vai ser tudo é hidrossolúvel, né? Então vai ser tudo mandado embora de novo do nosso organismo. Então a gente pega muitas mulheres que... A gente vai eliminar isso aí de alguma forma. De alguma forma. E é muito isso, é muito assim, eu sinto isso também no perfil, assim, né, das pacientes de forma geral, das mulheres, de querer simplificar muitas coisas, né? Então, assim, tem coisa que dá trabalho, não adianta, né? Mas eu vejo que a nossa geração é muito imediatista, de querer tudo pra ontem, atalho, modo mais fácil. Não, nada que gere dificuldade. Exatamente. Deixa eu ver outra coisa aqui. Estilo de vida e o cérebro na menopausa. Como alimentação, exercício, sono, meditação influencia a saúde neurológica. Você faz meditação? Já fiz. Agora eu não tô fazendo. Eu queria porque eu tô fazendo pilates. Fazer. Mas é excelente. Excelente. Com indicação, a meditação, ela tem indicação nível 1A, que a gente fala. Pra menopausa, pra enxaqueca. Então, ela é excelente. Tem indicação. Uma coisa importante, atividade física. Se fosse para falar para a mulher fazer alguma coisa, atividade física, principalmente musculação. Porém, o Pilates também ajuda muito, mas musculação é o principal. Pilates traz equilíbrio, coordenação, coisas que a gente também é afetado, né, ali na menopausa e etc, né? Mas eu também sempre faço essa pergunta, faz atividade física? O que você faz de atividade física? Com que frequência você faz? Eu sempre faço essa pergunta nas consultas. E sabe o que é o mais interessante? Eu acho que essa conversa ela tem que começar até antes dessa mulher estar na menopausa. Porque a gente tem que preparar esse cérebro para essa fase que ele vai chegar. Então, se eu faço uma atividade física, eu aumento substância cinzenta, então diminui o risco de ter esses esquecimentos. A atividade física vai melhorar o meu sono também, o meu condicionamento. Então, você chega mais preparada para essa fase. Mas aí, às vezes, ela fala assim, não, cheguei, até hoje eu não fiz nada. Vamos começar? Porque sempre é tempo de começar. Exatamente. Exato. E às vezes as pacientes, de 30 anos, eu falo, vamos fazer atividade física? E eu sempre reforço isso. Eu falo, não é por agora. É pra você chegar lá com 80 anos, com músculo, e ter músculo pra conseguir abaixar, juntar uma folha do chão. Não é por você agora, não. É lá na frente. É investir em saúde, investir em você. E a alimentação também, né? Super importante. Também. A alimentação também tem fibras. Um papel importante, assim, naquele outro gancho que a gente tava falando antes, né? De cefaleia, tem, né? Demais, porque é gatilho, né?